Pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos então agora aqui no nosso vídeo, no canal, discutir um pouco mais, né, elucidar um pouco mais e detalhar um pouco mais alguns aspectos do artigo que foi apresentado lá, né, na segunda-feira no nosso perfil no Instagram. Então, um artigo falando aí, fazendo a análise das associações dos polimorfismos do gene da colágeno, da COL, né, 5-alfa-1. Nós já vamos ver o que é isso aqui. É um gene que codifica a proteína 5-alfa-1 do colágeno do tipo 5. E aí a gente já vai entender melhor isso. Para quem não conhece, não se preocupe. Então, a relação dos polimorfismos do gene, né, da COL5A1, e o risco de lesões do ligamento cruzado anterior, o LCA aqui, basicamente relacionado a lesões de ruptura do ligamento cruzado anterior. Então está aqui, ó, Genicol 5A1 e o risco de lesões do ligamento cruzado anterior em esportes de equipe. Esportes de equipe são jogos desportivos, né? E aí, então, os autores fizeram aqui um estudo de 2024 de um grupo italiano, que muito provavelmente deve trabalhar ali com atletas de jogos desportivos, e recrutou um grupo razoavelmente ou relativamente grande de atletas para entender um pouco mais da associação dos polimorfismos da colagenase 5-alfa-1 com as lesões ou com o risco de lesões de ruptura do ligamento cruzado anterior. No que o estudo se apoia, né? Então, a hipótese central desse estudo era essa: os polimorfismos, dois polimorfismos mais amplamente estudados do COL5A1, né? O colagenase 5-alfa-1. Os polimorfismos RS12722 e o RS13946 desse gene, que eles podem, então, esses polimorfismos, né, algumas alterações nesse gene, né, da colagenase 5-alfa-1, podem, de alguma forma, expor o indivíduo a um risco maior de ruptura do ligamento cruzado anterior em atletas que têm muita história, né, em modalidades que têm um histórico grande de lesões do ligamento, que são modalidades de jogos desportivos, futebol, voleibol, basquetebol, futsal, handebol, são modalidades que, historicamente, nós temos um nível, né, de incidência bastante elevado de rupturas do ligamento cruzado anterior. Então, os autores foram atrás dessa associação, baseados e pautados em quê? Em bastante, em vários estudos que tem, eu vou até trazer um outro aqui, estudos que tem na literatura, mostrando um pouco e trabalhando isso na questão da associação entre os polimorfismos da colagenase 5-alfa-1 com o risco de lesões no ligamento cruzado anterior. E já tem alguns estudos que mostram isso, então o que os autores queriam era efetivamente entender um pouco mais dessa associação, porque a partir daí, obviamente, nós estamos diante de um fator, né, de um aspecto genético que determina um risco maior, então é um risco genético para lesão do ligamento cruzado anterior. Isso, obviamente, nos impõe algumas demandas em termos de preparação desses atletas, porque se eles têm um risco genético maior de lesão do ligamento, obviamente nós temos que tomar uma série de cuidados no processo de treinamento para poder diminuir esse risco. E aqui, então, mais um daquele tipo de estudo, também olhando um pouco da associação genótipo-fenótipo. O que aqui do ponto de vista fenotípico? Lesão, né? As rupturas do ligamento cruzado anterior. Esse é um aspecto, né, fenotípico de jogadores de modalidades aí de jogos, de atletas de modalidades de jogos desportivos. Então essa era a hipótese do estudo. Alterações nesse gene, então os polimorfismos nesse gene, né, da colagenase 5-alfa-1, podem de alguma forma então influenciar no risco de rupturas do ligamento cruzado anterior. E a partir daí o grande objetivo do estudo foi efetivamente esse: determinar a associação desses dois polimorfismos da colagenase 5-alfa-1, com histórico de lesões, faltou um E aqui, desculpem, do ligamento cruzado anterior em atletas de modalidades de jogos desportivos. Só lembrando, eu já vou falar, isso foi feito com atletas de futebol, de voleibol e de basquetebol, todos atletas adultos aí, de primeira e segunda divisões da Itália. Só lembrando, só embasar rapidamente aqui para vocês. Cássio, que tipo de associação isso pode ter? O que determina, né, essa busca de entendimento de polimorfismos desse gene, né, da COL5A1, aí, colagenase 5-alfa-1, o que determina a possibilidade de associação dos polimorfismos desse gene com um risco aumentado de lesões
no ligamento cruzado anterior. Esse gene, né, o COL5A1, ele é um gene que codifica uma proteína, que é uma proteína que está presente na estrutura do colágeno do tipo 5, por isso que tem o COL5, quer dizer, colágeno 5 alfa 1. Então, tem uma proteína, né, que é uma das principais integrantes do colágeno tipo 5, que é a proteína cadeia alfa 1 do colágeno tipo 5. Essa proteína, que é parte, então, da estrutura do colágeno tipo 5, lembra que tem o colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, o colágeno tipo 5. Então, essa proteína ela é codificada por esse gene. Portanto, a expressão desse gene determina a síntese dessa proteína, que vai fazer parte, então, da estrutura do colágeno tipo 5. E aí, então, lembrando, o colágeno tipo 5 é o principal componente dos tecidos moles, tendões, ligamentos, ossos. Então, se eventualmente a gente tem alguma alteração na estrutura desse gene, algum polimorfismo, isso pode, eventualmente, também interferir e influenciar com a estrutura da proteína cadeia alfa-1 do colágeno tipo 5, que é o principal integrante, essa proteína, do colágeno tipo 5, que é o colágeno tipo 5, um integrante essencial, né, da estrutura dos tecidos moles. Então, os polimorfismos nesse gene podem alterar, né, levar a alterações da estrutura dessa proteína da cadeia alfa-1 do colágeno tipo 5, pode levar a alterações da estrutura do próprio colágeno tipo 5 e, consequentemente, mexer e interferir com a estrutura, com a integridade dos tecidos moles, principalmente aí aqui para nós, os tendões, os ligamentos. Então, a partir daí, se isso pode determinar uma alteração na estrutura, né, do colágeno tipo 5, obviamente isso então tornaria efetivamente esses tecidos, os ligamentos, os tendões, mais fragilizados e com menor capacidade de suportar tração, né, de suportar tensão, de suportar o conjunto de descargas sobre essa estrutura, sobre esse tecido e, portanto, expor esse tecido a um risco maior de lesões, de ruptura, porque a sua estrutura e a sua integridade não são a mesma. Então, é isso que embasa esse tipo de estudo e essa hipótese, porque a literatura já tem alguma coisa, e a partir daí entender o que é esse gene e a participação, a eventual influência desse gene na estrutura final do colágeno tipo 5 e, consequentemente, na estrutura final dos tecidos moles, tendões e ligamentos aqui para nós, né, de interesse especial. Ou foram recrutados grupos, dois grupos, né, divididos aí, dois grupos de atletas italianos, adultos, vieram aí todos eles das modalidades de jogos, futebol, basquetebol e voleibol, né, modalidades que têm uma alta incidência de lesões de ligamento cruzado anterior, e esses atletas foram 110 atletas, eu já vou mostrar aqui uma tabela aí com as características e o perfil desses atletas, foram divididos então em dois grupos, um grupo controle, que ao longo da carreira nunca teve lesão do ligamento cruzado anterior, então grupo controle sem lesão de LCA, grupo que eles denominaram de RLCA, o grupo que tem a ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, um grupo com histórico de ruptura do ligamento cruzado anterior. O que os autores fizeram e qual foi a lógica, qual foi a essência do estudo? Analisar a frequência de distribuição dos polimorfismos 12722 e 13946 nos dois grupos de atletas. Eventualmente, se houver diferença na distribuição, na frequência, né, de distribuição dos polimorfismos, desses dois polimorfismos nos dois grupos, isso pode mostrar o quanto, né, esses polimorfismos efetivamente podem interferir e influenciar um risco relativo maior para lesões do ligamento cruzado anterior. E aí é o grupo, então, os dois grupos, né? Um grupo com histórico de lesão do ligamento cruzado anterior, de ruptura, com 68 atletas, o grupo controle sem histórico de lesão de cruzado anterior, com 42 atletas, em média 27, 28 anos. Não havia nenhuma diferença entre esses grupos do ponto de vista de peso, estatura, composição corporal e tempo, basicamente, aí de... A grande diferença, aliás, é do tempo de prática, nós vamos falar disso depois. O IMC deles, em torno de 23 kg por
metro quadrado, que eles colocaram por centímetro, né? 32 e 36, masculino e feminino, 22 e 20, né, masculino e feminino. Esportes deles, olha, 32 atletas do voleibol, 26 aqui do voleibol, 19 do basquete, 8 do basquete, 17 de futebol e 8 de futebol. Então, no grupo de ruptura do ligamento cruzado anterior, 32 do voleibol, 19 do basquete, 17 do futebol. E no grupo controle, 26 do voleibol, 8 e 8 de basquete e futebol. Em ambos os grupos, a maior parte veio do voleibol. Alguém aí devia ter alguma influência maior, né, um contato maior e até uma atuação profissional maior com o voleibol. E o voleibol tem muita lesão de ruptura, né, de cruzado anterior. 10 ou 11 anos aqui, mais ou menos 5, então em torno de 11 anos de prática esportiva desses atletas, aqui 17 anos, praticamente 16,8, 17 anos, né, de tempo de prática, e aqui horas por semana, em torno de 8 horas de treinamento por semana desses atletas. Então, esse era o perfil dos dois grupos. Olha só agora que interessante os resultados. Então, a frequência de distribuição dos polimorfismos da colagenase 5-alfa-1 nesses atletas italianos. Aqui eles haviam errado, eu tive que arrumar aqui, porque estava ao contrário, que estava o grupo de lesão do ligamento e o controle aqui, é o contrário. Então, aqui primeiro o controle, nesse outro gene aqui de baixo, nesse outro polimorfismo, está certo, né? O grupo com ruptura e o grupo controle. O que mais interessa para nós é a análise desse polimorfismo aqui, o polimorfismo RR12722. Olha só, nesse polimorfismo nós temos, então, o polimorfismo é dado, né, nos alelos C e T. Então, nós temos aqui, né, os polimorfismos CC, né, e os perfis genéticos desse polimorfismo CC, CT e TT. O que a literatura traz é que o alelo C parece ser um alelo de proteção, ou seja, de melhor nível de estrutura e de produção dessa proteína, cadeia alfa-1 do colágeno tipo 5. O alelo T, principalmente o perfil genético, né, TT, parece ser o de maior propensão à lesão. Aquele, então, em que o indivíduo portador desse genótipo teria vamos dizer assim, um maior déficit, um maior prejuízo e um maior comprometimento, né, na síntese da proteína cadeia alfa-1 do colágeno tipo 5 e teria, então, esse perfil genotípico TT, um maior risco, né, de lesão por conta de um menor nível, um maior prejuízo, um maior e uma maior comprometimento, né, da estrutura do colágeno tipo 5. E olha só que interessante, o que foi visto aqui. No outro gene, no outro polimorfismo, 13946, não foram encontradas diferenças na frequência de distribuição entre os dois grupos. Então, a gente vai se ater e se apegar mais ao polimorfismo 12722. Olha só, o perfil genético CC, né, então o polimorfismo aqui, ó, o perfil CC, estava em 58, praticamente 59% dos indivíduos do grupo controle e somente 22% do grupo com lesão de LCA. E o polimorfismo, né, o perfil genético TT, olha aí, ó, somente 6% do grupo controle e 33, presente em 33% do grupo com lesão de LCA. E aí a gente vê, então, olha só, a frequência do polimorfismo CC, ou a frequência, né, do perfil genético CC, foi, e aqui foi estatisticamente maior pelo teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, estatisticamente diferente, tá? Então, está aqui o asterisco. Houve, então, uma diferença estatística na frequência do polimorfismo CC, na comparação entre o grupo controle e o grupo com lesão. Então, uma frequência, né, estatisticamente maior do perfil, né, CC no grupo controle em comparação ao grupo LCA. E aqui, nessa outra tabela, os autores fizeram a comparação, né, da frequência desses genes também, olhando então para o perfil CC, CT e TT no grupo, no grupo com histórico de lesão e o grupo controle. Olha só, no grupo com histórico de lesão, 23,8% de distribuição, em comparação ao grupo controle, o perfil CC, 76%. Então, você tem, e aqui uma diferença estatística, né, marcante. Então, 76% contra 23% na distribuição de frequência aqui
para os dois, para o perfil CC, no grupo com lesão e o grupo sem lesão. Então, mostra aí de novo aquilo que já era conhecido, é a hipótese central do estudo, né? De alguma forma, podem influenciar com o risco de lesão, e a gente vê que existe uma diferença, né, estatisticamente significante na distribuição ou na frequência de distribuição desse polimorfismo, né? O CC, uma frequência, né, estatisticamente muito maior, né, no grupo controle em relação, né, em comparação aos indivíduos que tiveram lesão. E o polimorfismo TT, olha aí, ó, em 79% dos indivíduos com histórico de lesão de LCA e somente 20% dos indivíduos que não tiveram lesão. Então, parece realmente que o perfil genotípico CC é um perfil que oferece um maior nível, olha, de proteção contra as lesões do ligamento cruzado anterior. E aqui eu quero só complementar a informação, né? Então, esse é o resultado básico, o resultado essencial do estudo, mostrando, então, uma diferença estatisticamente significante na frequência de distribuição do polimorfismo CC entre o grupo sem lesão, controle, e o grupo com lesão, então, uma frequência muito maior do polimorfismo CC no grupo controle, sem lesão, e uma frequência de distribuição muito maior do polimorfismo TT no grupo com lesão de ligamento cruzado anterior. Isso já vem sendo também mais explorado na literatura, e aí eu trago aqui para vocês, para complementar esse conjunto de informações e esse entendimento, né, da associação entre o polimorfismo do COL5A1 com o risco de lesão ligamentar. Esse estudo aqui, ó, um estudo de 2022, com a meta-análise, a associação dos polimorfismos do gene. Estudaram basicamente esses dois e mais outros dois polimorfismos. Então, a associação dos polimorfismos do gene COL5A1 e, e lesões de tecidos moles e músculo-esqueléticas, né? Lesões músculo-esqueléticas e tecido mole. Tecido mole é tendão, ligamento, os ossos. Uma meta-análise baseada em 21 estudos observacionais. Qual foi? Ó, estudo 2022 também, muito bom. Qual foi a conclusão aqui do estudo? Eu deixei aqui em destaque só a conclusão do abstract. O estudo suporta que o polimorfismo RS 12722 está associado com uma elevada suscetibilidade para lesão ligamentar. Polimorfismo qual? Ser, né, portador do genótipo TT induz a um risco maior, e o genótipo CC, um nível maior de proteção contra as lesões de ligamento. Especialmente esse polimorfismo, né, mostrou grande associação em estudos com indivíduos caucasianos. Então, isso também tem, porque esse é populacional e tem a ver com a própria frequência de distribuição desses polimorfismos na população como um todo. O outro gene que nós vimos aqui, ó, também foi analisado no estudo de meta-análise, o polimorfismo RS 13946 parece aumentar o risco para lesões de tendão e ligamento. Tá? E aí o que tem mais a ver com proteção nele? O B1, B1. O B2, B2 seria um polimorfismo de maior risco para lesão. Então, o gene, o polimorfismo 13946, se associou, né, com risco maior, tanto para lesão ligamentar quanto lesão tendínea. O polimorfismo 12722 esteve, né, se mostrou nesse estudo de meta-análise mais associado às lesões ligamentares. Então, o genótipo CC é um genótipo, parece ser um genótipo de proteção. E um genótipo TT, um genótipo de maior indução de risco, é um genótipo de maior risco de lesão ligamentar. Então, isso ficou muito claro nesse estudo, e nessa que a gente mostrou aqui, e nesse outro estudo, que também chegou aí basicamente nesse mesmo nível de conclusão, a partir de uma meta-análise que a gente tem que considerar de 21 estudos observacionais. A partir daí, então, quais foram as conclusões desse trabalho aqui de 2024 com esses atletas italianos? O perfil genético CC do polimorfismo RS 12722, do COL5A1, confere efeito protetor contra a ruptura do ligamento cruzado anterior, tanto em homens quanto em mulheres. E mais do que isso, lembra que tem uma diferença ali no tempo de carreira, no tempo de prática esportiva, entre os dois grupos, que foi uma diferença estatística também entre eles, 10 anos de prática esportiva para o grupo com lesão e 16 anos de prática esportiva para o grupo sem lesão.
Então, parece também que o perfil genético CC pode também estar associado a uma perspectiva de maior longevidade na carreira atlética. Obviamente, se você está menos exposto à lesão e tem um menor nível de incidência de lesão, principalmente lesões graves, como lesões de ruptura de ligamento cruzado anterior, a tendência é você ter, obviamente, a partir daí, uma maior longevidade atlética. Então, é fundamental olhar também para esse polimorfismo. Os estudos são aí bastante consistentes e realmente, né, pode haver aí, parece que há uma associação, uma tendência aí de uma associação, portanto, entre esses polimorfismos, esses dois polimorfismos, e principalmente o polimorfismo RS12722, com lesões do ligamento cruzado anterior. Então, é fundamental conhecer um pouco isso nos atletas e, a partir daí, tomar um conjunto de medidas para, obviamente, diminuir o risco da ocorrência da lesão em si. Mas fica aqui, né, esse entendimento, esse recado final da influência desse polimorfismo no risco de lesão de ligamento cruzado anterior. Cássio, então quer dizer que quem tiver o polimorfismo RR desse, o perfil genético, né, RR desse polimorfismo, vai ter lesão? Não, quer dizer que terá lesão, quer dizer que ele pode ter um risco maior. Se ele tem o polimorfismo CC, então ele não tem que se preocupar com nada, porque ele não vai ter lesão, também não quer dizer isso esse estudo, né? As aplicações disso, dá uma olhada lá no nosso perfil do Instagram, em que eu estou ali falando, né, justamente sobre isso. O que isso traz para a gente de demandas de processo de treinamento. Isso é o mais importante de tudo no que diz respeito a essa nossa análise dos polimorfismos genéticos e as relações dele com o desempenho físico esportivo. Maravilha, gente, espero que tenha ficado claro, né? Espero que tenha aí esse vídeo, esse artigo contribuído um pouco mais para o avanço nosso como um todo aqui no que diz respeito ao entendimento, então, das relações da genética com o desempenho físico-motor. E não esquece de dar uma olhada lá no nosso perfil no Instagram, nos acompanhar ali e também dar uma olhada lá para entender um pouco mais das aplicações práticas desse tipo de estudo na realidade nossa de treinamento. Muito obrigado, gente.